Bom dia, pretas e pretos. Eu não tenho postado, ainda não estou bem, mas mesmo não assistindo televisão, eu não pude deixar de ver a cobertura da morte de Elizabeth II. Rainha não, porque ela não é minha rainha, não considero, não legitimo o título de uma pessoa que representa a morte dos meus. Eu assisti na casa de uma amiga, tava lá e foi passando na televisão e eu, esses dias, vendo toda a cobertura, né, que se fala da morte dessa criatura, e eu percebo algumas coisas. Primeiro, que não há lei do retorno para o opressor. Eu sempre disse isso e a gente acaba por ver que é realmente isso, né? O opressor morre de velho, sem nenhum peso na consciência, sem rever as suas atitudes, e mesmo que revisitasse suas atitudes não adiantaria muita coisa, né? Porque o nosso povo já morreu mesmo, a África já foi saqueada, continua sendo, e não vai deixar de ser enquanto o nosso povo não se levantar, né? Enquanto o nosso povo não for respeitado no mundo. E a gente sabe de todo esse roubo, de todas as coisas, todo o mal, né, que a Inglaterra e outros países da Europa, o Ocidente, causou no continente africano e em outros povos. Mas o foco desse vídeo não é esse. Eu vim destacar dois pontos que me chamou muito a atenção. O primeiro é sobre a banalização da colonização. A gente assiste toda essa cobertura midiática e a colonização não é tratada como invasão, como roubo, como estupro, como violência, como morte de um povo, né? O colonizador não é tratado como um assassino, ele é tratado como alguém que invadiu um espaço e tal, e ele é tratado também como aquele que trouxe solução para o problema do povo que colonizou, né? Ele invade, ele estupra, ele mata, ele saqueia e depois ele salva esse povo. A cobertura midiática mostra, né, como se Elizabeth fosse aquela que trouxe, né, a solução para os africanos, que reconheceu a humanidade dos africanos e devolveu a área colonizada para eles. Não mostra todo o mal que causou e não mostra que, na verdade, ela não queria isso, que foi o próprio africano que entendeu que precisava se levantar e lutou pela sua liberdade. Não houve nenhum reconhecimento de humanidade. O opressor, o assassino, ele não reconhece a humanidade naqueles que ele vitima, certo? Então a gente precisa perceber essas nuances na narrativa midiática, porque a mídia é branca e eles não vão falar nunca contra eles mesmos. Eles sempre terão uma narrativa que banaliza, que ameniza a colonização e que exalta o colonizador. E esse é o segundo ponto. Apesar de todo o mal, tudo que essa mulher fez, tudo que a Inglaterra fez no mundo e de tudo que fez no continente africano, que para mim esse é o foco, porque nós somos o povo que até hoje é vitimizado, porque nós não nos levantamos ainda, porque nós preferimos um conforto na casa grande do que a liberdade, né? Então essa cobertura midiática mostra Elizabeth de uma forma endeusada. Inclusive, todos os gestores, os governantes do mundo fizeram declarações como se essa mulher fosse maravilhosa, como se ela fosse uma referência, como se ela fosse digna de ter o seu nome na história, porque eles estão falando por eles. A gente entende aí que não existe inimizade entre os brancos, a não ser que haja conflito de interesses, como está agora a Ucrânia e Rússia, mas no final eles vão se endeusar, se legitimar,
concordar com as suas práticas e abençoar tanto a sua imagem, a propagação da sua imagem, como das suas práticas de morte. A mídia e os governantes do mundo nunca vai tratar Elizabeth como uma opressora, como uma desgraçada assassina. Nunca. Por quê? Porque a postura dos ingleses mostra, né, esse endeusamento dos ingleses a ela mostra que tudo que ela fez contra nós, contra o nosso povo, acabou por ajudar os ingleses a manterem a sua segurança e a sua prosperidade. Todo o bem que a Europa vive em cima do sangue do povo africano, com todo o roubo que eles causaram na Europa. Mas mesmo assim, o seu povo não está nem aí para isso, não são eles que estão morrendo, eles continuam com seus privilégios, com a sua segurança, com a sua riqueza. Então, para eles, essa pessoa é maravilhosa, representa o bem, representa a segurança, representa uma liderança de verdade. E nós é que não aprendemos isso ainda. Quando você vê todas aquelas pessoas pretas morrendo nas comunidades, e você vê que as pessoas não se comovem e que ainda chamam de bandidos, não percebendo que o verdadeiro bandido está no Senado, na Câmara dos Deputados, nas coberturas, né? Os verdadeiros bandidos são brancos e de terno e gravata. A gente fala contra os nossos, a gente não se comove com a morte dos nossos porque a gente aprendeu a amar um povo que não é o nosso, a não nos amar. Isso é que é interessante, porque quando você vê os ingleses amando uma assassina, você percebe que o povo se entende como povo e ama aqueles que defendem o seu povo. Se o assassino fosse africano, tava o mundo inteiro caindo de pau em cima dele, chamando de opressor, disso e daquilo. Mas jamais vão fazer isso com uma pessoa que causou genocídio no nosso povo. Nós é que temos que ter essa empatia. Nós é que temos que pensar assim. Que temos que pensar que esse povo não nos serve. É como diz o Dr. Umar Johnson. Mesmo que o branco case com você, mesmo que ele goste de você, ele está comprometido com a manutenção dos seus privilégios. Ele está comprometido com o racismo, porque ele sabe que se um dia tiver o seu e o dele na reta, ele prefere que o seu fique. Porque ele quer continuar seguro, ele quer continuar próspero. E ele sabe, lá no fundinho, que a prosperidade e a segurança dele vem da nossa morte, do nosso sangue. Então é para você entender o que é o nós por nós. Nós por nós significa que cada povo só valoriza o seu povo. E a gente precisa supervalorizar o povo africano no mundo. Todas as pessoas pretas no mundo são essas pessoas que são o nosso povo. Nós somos africanos. Nós não somos brasileiros, americanos, ingleses. E quando você vê um negro americano, inglês, um negro que mora no Brasil defendendo esses países, é porque o processo de colonização continua e essa pessoa é um doente mental. Está adoecido. Então nós precisamos todos os dias tirar esse adoecimento de nós e começar a amar, só defender o nosso povo. É preciso fazer isso para a gente sair dessa situação de desgraça que o nosso povo vive no mundo, né? Então, eu espero que vocês parem com esse negócio de ficar com pena e endeusando opressor, assassino, que é responsável por todo o mal que a gente vive. Ontem, nessa televisão também, assistindo Rosa Weber, que foi eleita para ser a presidente do Supremo Tribunal Federal, usando o hino do Rio Grande do Sul para exaltar os valores dessa justiça branca. E a frase dizia assim, que um povo que não tem virtude acaba por ser escravo. E é sobre isso. Eles nos vitimizam e eles mesmos
constrói a narrativa de que nós nos tornamos escravos porque queremos, porque não temos virtude, que eles é que têm virtudes e têm força. Acorde, povo preto, povo africano no mundo. Acorde. Ou se você continuar dormindo, vai continuar sendo morto por essa gente.